Bom dia, paz e bem. Neste módulo, o qual dividiremos em duas partes, veremos sobre a nova face do catolicismo brasileiro, conferida pela renovação carismática católica. Para compreendermos melhor sobre a inserção dessa vertente pentecostal no seio da Igreja, veremos a seguir sobre o contexto sócio-histórico religioso de seu surgimento. Em toda a história do Brasil, a Igreja Católica se destacou como a mais influente entre todas as religiões. Enquanto igreja oficial do Estado, a Igreja Católica ocupou a condição de monopólio como igreja majoritária dos brasileiros e, desde o descobrimento, contribuiu para a formação sociocultural do povo brasileiro de tal forma que é impensável um Brasil que não se defina, entre outros traços, pelo catolicismo, vai dizer o Pierre Sanchis, que é um antropólogo protestante. A situação da igreja vem mudando consideravelmente nos últimos anos. Ela perde a condição de monopólio, vai diminuindo aí a sua hegemonia na sociedade, perdendo seu caráter de definidor hegemônico da verdade e da identidade institucional no campo religioso brasileiro. E até os anos 70 o catolicismo mantinha sua condição de monopólio, fazendo com que o Brasil fosse considerado um país católico. Porém, conforme mostra o censo do IBGE, a Igreja Católica vem perdendo seu monopólio de crenças e atitudes religiosas para outros universos religiosos. Então nós temos aí, em 1980, do cristianismo brasileiro, nós tínhamos 90% de católicos. Em 1991 cai para 83,3%. E em 2000 vai cair para 73,6%, diminuindo mais ainda, para 64,6% em 2010. Então, desses dados aí, ainda há de considerar o seguinte, que esse percentual de 64,6%, muito provavelmente o número de católicos vai ser menor se considerarmos que, no momento ali de declarar a sua religião ao censo, muitas pessoas que são do espiritismo, que são da Umbanda e do Candomblé, se sentem, e que foram batizados na Igreja Católica, se sentem constrangidos de dizer que é da Umbanda, do Candomblé ou do espiritismo e diz, eu sou católico. Então, na realidade, esse 64,6% tende ainda a ser menor ainda se a gente for considerar esse tipo de situação, que muitas vezes caracteriza até uma dupla pertença, como se dá no caso do Candomblé, que para ser batizado num terreiro do Candomblé precisa, antes de tudo, ser batizado na Igreja Católica. Essa sensível baixa nos dados censitários do IBGE se deve a dois fatores. Em primeiro lugar, está associada ao rápido crescimento populacional de um lado e de outro à lentidão ou insuficiência da proposta pastoral da própria igreja a esse fenômeno demográfico. Em segundo lugar, há de se considerar nessa baixa que na maioria das vezes não foram os fiéis que abandonaram a Igreja Católica, mas essa deixou sem o devido acompanhamento pastoral importantes grupos da população. A realização do Concílio Vaticano II significou a saída de um longo conservadorismo dentro da Igreja. O Concílio vai abrir as portas para a modernidade, trazendo para dentro de si a sociedade pluralista, com suas distintas matrizes culturais, com diversas expressões, porém na fidelidade à mesma fé. Então, vai haver uma invasão ali dos leigos para dentro da Igreja, numa proposta ali do Papa João XXIII, e que ao final do seu discurso de encerramento do concílio, o Papa Paulo VI vai declarar que a Igreja Católica se tornou praticamente servo da humanidade, expressando essa abertura da Igreja, sobretudo em relação a resgatar o papel da Assembleia na celebração do culto. E também, com essa abertura, o concílio ele é responsável por fomentar o surgimento de diversas pastorais, as quais se alimentam do néctar da teologia da libertação, a qual também ganharia força com a realização do concílio. Então temos a Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral Operária, as comunidades eclesiais de base, além de um conselho indigenista missionário, que é o CIMI, E com essa abertura do concílio vai lançar bases aí para o surgimento da renovação carismática, que vai encontrar ali no contexto pós-conciliar
o terreno fértil para sua instalação no seio da igreja. Desde seu aparecimento nos Estados Unidos em 1967 até os dias de hoje, a Renovação Carismática Católica é o movimento que mais vem crescendo e ganhando força dentro da igreja. Embora haja rejeições por parte dos fiéis tradicionais e das autoridades eclesiásticas, né, tanto da esquerda quanto da direita, ou seja, quanto da ala conservadora quanto da ala progressista dentro da igreja, a Renovação Carismática Católica não se define como um movimento sectário e ganha força cada vez mais com a crescente adesão dos leigos, padres, bispos, que lhe dão força e legitimidade. Em resumo, quer queiramos ou não, a Renovação Carismática Católica veio para ficar. Por estar alinhada com a modernidade, na qual prevalece um elevado grau de racionalidade, a Igreja Católica manteve-se à distância de religiosidades com tendências mágicas próprias, né, tendentes mais para a emoção do que para a razão, como se deu com o catolicismo popular. Contudo, não há justificativa para enquadrá-la como uma religião homogênea. Então é incontestável a heterogeneidade na Igreja Católica. Como diz Pierre Sanchis, há religiões demais nesta religião. Portanto, trata-se de uma religião heterogênea em que há muitos catolicismos. Então nós temos aí, há um catolicismo santoral, um catolicismo erudito ou oficial, né, do qual se contrapõe um catolicismo popular, um catolicismo dos refiliados, marcado pela inserção num regime forte de intensidade religiosa através das comunidades eclesiais de base e que ganha corpo também essa refiliação ao catolicismo através da Renovação Carismática Católica. E um emergencial catolicismo midiático que vai se inaugurar ali como uma segunda onda da Renovação Carismática Católica no seio da igreja. Então nós temos que aquela blindagem que mantinha a Igreja Católica à distância de movimentos contrários à sua tradição, né, com a teologia dogmática, doutrinal, pastoral e litúrgica bem definida, era apenas aparente, né, apenas ali uma blindagem, né, e sua racionalidade, bem como seu caráter clerical burocratizado, que se alinhava à modernidade, não foi suficiente para conter o surgimento da Renovação Carismática Católica no seu seio. Então a renovação carismática na igreja, ela não é uma realidade distante, como o catolicismo popular, que mantinha-se ali à margem da igreja, né, tanto rejeitado pelos sacerdotes, como eles próprios também rejeitavam os sacerdotes, mas presente em sua prática celebrativa. Então a renovação carismática vai se inserir com tudo ali na Igreja Católica, sobretudo na realização das missas de cura e libertação. E, por exemplo, todas as paróquias que são de atuação de linha carismática, ou seja, que tem à sua frente ali um pároco que é da renovação carismática, vai ter um banco de ofertas, de bens mágicos de cura e libertação, de oferta de missa ali de cura e libertação. E a renovação carismática católica vai ser para a igreja uma válvula de contenção para um escoadouro de fiéis para o lado pentecostal, né, que havia ali um fluxo incontrolável, como ali um fluxo sanguíneo, né, com perda de sangue, assim também havia um fluxo incontrolável ali de perda de fiéis para o lado neopentecostal e mais do que nunca agora neopentecostal. Então a renovação carismática católica ela vai servir ali como um freio para o avanço pentecostal, o que concorreu para seu enraizamento dentro da igreja. No que se refere à reação interna à renovação carismática católica, ela é causa de polêmica dentro da igreja. Né? Por quê? Devido à sua semelhança com o pentecostalismo, tendo apenas como diferencial a crença em Maria e a obediência à doutrina, aos dogmas da igreja e ao Papa. A inserção da renovação carismática no seio da igreja ela não se deu sem causar problemas. Né? Há muita polêmica em relação à renovação carismática católica, tanto por parte dos conservadores quanto dos progressistas. E isso se deve principalmente à sua semelhança com o pentecostalismo. Naquilo que confere à igreja uma identidade pentecostal católica, a renovação carismática se diferencia do pentecostalismo pela crença em Maria e a obediência à doutrina, aos dogmas da igreja e também a obediência devida ao Papa. Então isso vai conferir, né, uma identidade pentecostal católica.
A renovação carismática vai pôr em evidência ali as posições ideológicas, doutrinárias e pastorais do próprio episcopado brasileiro, que vem à tona exatamente no sentido de combater a sua atuação dentro da igreja. E a ala progressista, sobretudo, diga-se de passagem aí a teologia da libertação, vai ver a renovação carismática como um movimento sem qualquer compromisso com a transformação da sociedade e desengajado com as pastorais, né? E é criticada sobretudo pelos excessos e abusos nas práticas religiosas ali, na questão litúrgica, né, na celebração das missas, que quebra ali a liturgia tradicional. Da ala moderada, né, que se refere aos conservadores dentro da igreja, embora não concorde com todas as práticas rituais carismáticas, contudo, tendem a considerá-la como um fermento renovador dentro da igreja, né, como uma graça para a igreja, uma maior espiritualidade, santidade e vínculo dos fiéis à igreja. Então, a ala moderada ela vê com bons olhos a renovação carismática no seio da Igreja Católica. Seguindo essa lógica de raciocínio, envolvendo a ala progressista e conservadora da Igreja Católica, a renovação carismática católica pode ser pensada como um movimento de dupla ação, uma interna e outra externa. Internamente tem por concorrente direto as comunidades eclesiais de base. Lembrando que as comunidades eclesiais de base estão ali como uma expressão da própria teologia da libertação. E externamente tem por concorrente direto o próprio pentecostalismo, né, na sua versão neopentecostal. Embora seja a fonte ali, seja a raiz da renovação carismática católica e se assemelha muito com o neopentecostalismo, no entanto, tem como concorrente direto no campo religioso. Seguindo essa linha de raciocínio, envolvendo a ala progressista e conservadora da Igreja Católica, a renovação carismática pode ser pensada como um movimento de dupla ação, uma interna e outra externa. Internamente, vai competir com as comunidades eclesiais de base, né, com as SEBs, e externamente compete com o próprio pentecostalismo, ou seja, ali com a sua matriz, sobretudo, compete com o neopentecostalismo. Se os progressistas não veem bem a inserção da renovação carismática católica dentro da igreja, no entanto, para a ala conservadora, a renovação carismática vem em boa hora, tornando-se ali uma arma para matar dois coelhos com um tiro só, né? Agindo simultaneamente em duas frentes, restringindo o progresso expansionista tanto das comunidades eclesiais de base, quanto também do próprio pentecostalismo. Numa concorrência interna com as comunidades eclesiais de base, a renovação carismática católica ganhou a adesão do clero, em algo simultâneo ao refluxo das comunidades eclesiais de base, como da própria asfixia da teologia da libertação, que se deu, sobretudo, após a eleição do Papa João Paulo II, né, um Papa conservador, que acabou cerceando, né, o crescimento da teologia da libertação dentro da igreja. Então, no comparativo entre os dois movimentos, nós temos que a renovação carismática católica ela é uma forma de atuação no âmbito vertical, ao passo que as comunidades eclesiais de base, né, que é a expressão máxima ali da teologia da libertação, que expressa o pensamento da teologia da libertação, sobretudo no que se diz a união entre a fé e a praxis, vai dar no âmbito horizontal. Enquanto a renovação carismática católica está mais para o carisma, né, ou seja, para uma leitura crítica da sociedade, as comunidades eclesiais de base estão mais para a razão, numa leitura crítica da realidade. E a renovação carismática católica concentra-se mais nos problemas individuais, ao passo que as comunidades eclesiais de base vão se concentrar nos problemas da coletividade, sobretudo no que se refere à questão da justiça social. E a renovação carismática católica ela tem uma religiosidade centrada na intimidade, ao passo que as comunidades eclesiais de base têm uma religiosidade centrada na ação cotidiana e sua opção preferencial pelos pobres. No que se refere à Bíblia, a renovação carismática católica ela faz uma leitura fundamentalista. E já as comunidades eclesiais de base fazem uma leitura crítica da Bíblia. E a renovação carismática católica vão dar uma ênfase muito grande na subjetividade, e por isso ela se adapta melhor à modernidade, sobretudo na solução individualista dos problemas. Já as comunidades eclesiais de base vão dar ênfase aos problemas sociais,
né, e esquecem dos problemas pessoais e individuais que constituem ali as demandas dos fiéis, né, no sentido de solucionar seus problemas de ordem pessoal, né, individual. Aí, numa leitura aí, em perspectiva weberiana, nós teríamos que a renovação carismática católica ela se apresenta como um retorno ao jardim encantado, ao mundo mágico, né, ao mundo da magia. E sua atuação prática leva, primeiro, a transformar o indivíduo interiormente para depois transformar a sociedade. Num caminho inverso, as comunidades eclesiais de base ideologicamente se situam num contexto de desencantamento do mundo, de uma religião racionalizada, uma fé tipo pés no chão, né, e pretende mudar a sociedade para libertar o indivíduo de uma vida de miséria e opressão. Então nós temos aí que a renovação carismática católica ela pretende mudar o indivíduo para depois transformar a sociedade. E as comunidades eclesiais de base, em caminho inverso, vai querer transformar a sociedade para transformar o indivíduo. Então nós temos que os dois ali estão fazendo a função positiva dentro da igreja, embora o faça por caminhos diversos. Embora tenha no pentecostalismo suas raízes, e por mais que possa ser paradoxal, a renovação carismática católica, desde o seu surgimento ali nos Estados Unidos, compete externamente com o pentecostalismo. Historicamente, os católicos foram beber em águas estrangeiras no pentecostalismo, que é uma espécie de espelho no qual se contempla, né? Apesar disso, por mais que tenha semelhanças com o seu irmão gêmeo, no qual se inspira e extrai concepções e práticas religiosas e rituais muito similares, com ele se encontra em estado de oposição e tensão constante, né? Ali numa acirrada disputa do mercado religioso, como nós discutimos sobre isso aí quando nós falamos sobre a religião pós-moderna. Se comparado um ao outro, teremos mais pontos de convergência do que de divergência. Então a crença em Maria é um elemento identitário da renovação carismática e que é combatido pelo pentecostalismo, mas ali faz com que a renovação carismática se diferencie do pentecostalismo. Contudo, no que se refere aos dons e carismas, vai haver uma convergência ali, né, nas práticas da renovação carismática católica, que conserva do pentecostalismo os dons particulares do Espírito Santo, inclusive a glossolalia e a cura. E também conserva do pentecostalismo a exorcização do demônio, né, que é a prática mais recente no neopentecostalismo, que se faz também presente na renovação carismática, nas missas de libertação e também nos grupos de oração. Nós temos as seguintes características aí da espiritualidade da renovação carismática católica. Em primeiro lugar, o caráter profético e missionário, né, com uma visão teológica fundamentada no relato de Pentecostes, né, com destaque para os dons de língua, repouso no Espírito, curas milagrosas e revelações divinas. Em relação ao uso da Bíblia, ao contrário dos neopentecostais que pouco recorrem à Bíblia, na renovação carismática o seu uso é constante, porém com tendência fundamentalista, porque eles vão abrir ali aleatoriamente a Bíblia e naquela página que sair vai dizer que ali é a vontade de Deus para a vida da pessoa. Isso tudo movido pelo sentimento e pela própria emoção, não movido ali pela razão. Em relação à figura do diabo, é aquilo que é chamado no meio neopentecostal de guerra santa, na renovação carismática católica vai se chamar guerra espiritual. Então, na Igreja Católica, o demônio não vai ser invocado, como ali no neopentecostalismo, em que chega a humilhar o demônio, né, fica dialogando com ele e tudo. Não, na renovação carismática ele é simplesmente expulso. Apesar de receber o nome ali de Maria Mulambo, Zé Pilintra, Tranca-Rua, né, no entanto, é expulso. E os elementos a serem combatidos na renovação carismática católica, ali, sobretudo nas mãos dos sacerdotes, que é o espiritismo e as religiões afro-brasileiras e a nova era, que são elementos também combatidos, né, de igual modo no neopentecostalismo.